Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 5. A partir do versículo 25, desculpa. Marcos 5, 25 diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrera na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se eu ao menos tocar em suas roupas, serei curada. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no seu corpo que estava curada da enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Os discípulos lhe disseram: vês a multidão que te comprimes e perguntas: quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. E ele lhe disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada deste mal. Diga amém. Eu acho, na minha percepção, esse é um dos textos mais extraordinários. Ô, gente, desculpa. Obrigado, vocês estão liberados. Até já. Esse é um dos textos mais extraordinários sobre cura, porque ele é carregado de uma aparente simplicidade. O contexto aqui é que Jesus voltava de Gadara, então ele atravessa as águas de barco. Quando Jesus chega no lado de cá, está aquela multidão aguardando Jesus, e ele é recepcionado por aquele povo. Nesse meio tempo, Jairo vai até Jesus para falar da situação da filha dele. E Jesus se dispõe em ir à casa de Jairo. No meio do caminho, diga no meio do caminho, a Bíblia diz que uma certa mulher que sofria de uma hemorragia extrema e severa há 12 anos, ela vence e rompe essa multidão, porque ela tinha uma certeza e uma convicção, mais conhecida como fé, de que se apenas ela conseguisse tocar na roupa de Jesus, ela ficaria curada. Eu acho isso tão extraordinário, porque quebra um monte de biscoito sagrado, né, pastor? Quebra um monte de coisa religiosa na nossa vida. Eu queria abrir um parêntese e dar um exemplo assim bem drástico. Vamos dizer que amanhã, segunda-feira, o pastor Wagner acorda e diz: rapaz, vou fechar a igreja, não quero mais ser pastor, não quero mais saber de igreja, e vai embora. Diga misericórdia. Não é? Mas vamos dizer que seja essa a realidade de segunda-feira de manhã. Será que tudo aquilo que nós aprendemos, experimentamos e vivenciamos todos esses anos dentro dessas quatro paredes, nos nossos discipulados, nos nossos eventos, nos nossos cultos, será que tudo isso se perderia? Com certeza não. Porque o que foi compartilhado e ensinado aqui foi a palavra de Deus da sua forma mais simples e pura possível. Pelo menos essa é a intenção dos pastores dessa igreja, é nos colocar em Deus, nos colocar num lugar onde o evangelho ele é eficaz, mas ele é simples, que pode ser praticado por alguém que fez um doutorado, um bacharelado, alguém extremamente culto, mas que pode ser praticado por réis mortais também. Então, se porventura amanhã o pastor Wagner jogasse o ministério para o alto, tudo o que aconteceu aqui não se perderia. E esse texto é um exemplo de como Deus é simples. Aquela mulher ouviu falar de alguém que poderia resolver aquela situação. E o mais importante de tudo, ao contrário daquele povo rebelde do deserto, ela foi curada porque ela pegou aquilo que ela ouviu e acrescentou fé, acrescentou certeza e convicção. E nesse texto de Marcos, esse texto também está lá em Lucas, capítulo 8. Abra lá, por favor.
tem um aspecto que difere nesses dois textos. Uma informação, na verdade. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 43, diz assim: certa mulher, porém, sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos, e que ninguém podia curar. Aproximou-se por detrás e tocou as extremidades das vestes de Jesus. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou, e Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou. Eu senti uma força, um poder que saiu de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhes aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara e como ficara instantaneamente curado. Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Tem uma informação no texto de Marcos que não tem aqui, que é justamente a informação que o escritor traz no texto de Marcos, que ela ouviu falar alguma coisa sobre Jesus. No texto de Lucas, Lucas não descreve que ela ouviu falar, mas no texto de Marcos, Marcos descreve que ela ouviu falar. E uma coisa interessante em textos que contam a mesma história é que as informações elas não se contradizem, as informações elas se completam. Amém? Então o texto de Marcos não está dizendo uma coisa e o de Lucas dizendo outra, nada disso. Eles estão narrando a mesma história, mas por personalidades, perspectivas, chamados diferentes. Você entende isso? Então, esse aspecto é tão interessante porque é justamente aquilo que nós vivemos aqui na nossa igreja. Nós ouvimos falar, nós entendemos pelo Espírito, nós colocamos fé naquilo que nós aprendemos, então nós experimentamos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Deus é bom? Eu queria descrever para você o que uma hemorragia constante pode causar em alguém. Primeiro, é extremamente desconfortável e desagradável, né? É o relato das mulheres aí em relação à hemorragia. Mas o caso dela era uma situação de doença, de enfermidade. A hemorragia, ela causa tontura, causa fraqueza, pode ocasionar desmaios, causa diminuição da pressão arterial, causa problema de visão, fortíssimas dores de cabeça, ela causa dificuldade de respirar, dificuldade de engolir. Você entende que era uma situação caótica, 12 anos sangrando. E você sabe que a nossa vida natural, ela está no sangue. É o sangue que faz com que os nossos órgãos recebam os nutrientes, as vitaminas necessárias. É no sangue que estão os anticorpos. Então, 12 anos no caos, vivendo em constante agonia. Imagine como não estava o estado físico dessa mulher. Porque lendo esse texto, assim, passando, é um texto pequeno, a gente imagina alguém que vai lá, transpõe a multidão e toca em Jesus e fica curado. Mas o estado físico dessa mulher era um estado muito difícil. 12 anos não são 12 dias, 12 anos não são 12 meses. Mais de uma década sangrando. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com muitos médicos. Muitos médicos. E o interessante é que no versículo 43, a palavra curar aqui, o texto diz assim, que ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos e ninguém podia trazer uma cura terapêutica para ela. Um tratamento terapêutico. Porque ela estava atrás de médicos e especialistas que resolvessem aquela situação. Um outro aspecto interessante, eu queria que você abrisse em Levíticos, capítulo 15, por favor. A Bíblia diz, no versículo 47, que quando Jesus percebe que poder tinha saído dele, ele para
e ele faz a pergunta, e os discípulos são até irônicos com Jesus. E a mulher, a Bíblia diz que ela vem tremendo, ela vem com medo. Qual a explicação disso? Levíticos capítulo 15. Você abriu? Levíticos 15, 19. Olha que coisa. Olha por que aquela mulher estava tremendo no meio daquela multidão toda. 15, 19 diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem tocar ficará impuro até a tarde. Toda a cama sobre a qual se deitar com o seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar no leito deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar em um móvel, qualquer que seja, que ela estiver assentado, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água. Se algum objeto encontrar sobre o meio do leito ou sobre o móvel no qual ela estava sentada, aquele ficará impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá, e ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou seja, se suas regras se prolongarem, se ela tiver uma hemorragia, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza que esteve durante o tempo das suas regras. Diga misericórdia. Aquela mulher diante da sociedade era uma mulher que há 12 anos estava intocável, não sociável e impura. E você sabe que o povo no Oriente Médio, tudo é matar. Tudo é matar. Você sabe disso. Eles são dramáticos, são extremos. E aí, olha o risco que aquela mulher estava correndo. Imagine, a multidão era tão grande que a Bíblia diz, o texto diz que Jesus era oprimido e comprimido pelas pessoas. Eu não faço nem ideia de quantas pessoas estavam ali, mas era muita gente. Agora, uma certeza e uma convicção moveu aquela mulher. É isso que a gente fala sobre se mover em certeza e convicção. Ela corria um risco real? Sim, porque a lei deles dizia que ela estava impura. Ela não podia ser tocada pelas pessoas, ela não podia tocar em objetos, ela não podia tocar em ninguém, ela estava impura. Não era para ela estar no meio das pessoas, mas ela ouviu dizer que Jesus ia passar por determinado lugar e que fazia certas coisas. Jesus já passou pela sua vida em algum momento? É tão maravilhoso que a certeza e a convicção move aquela mulher. No versículo 47, volte lá para Lucas. No versículo 47, na explicação dela, ela diz que instantaneamente ficou curada. Essa palavra aqui no versículo 47, curada, é iaomai, que no sentido mais básico e simples significa que tudo ficou perfeito novamente. Ela estava em busca de um tratamento terapêutico. Quando ela toca em Jesus, ela percebe no seu corpo que tudo ficou perfeito novamente. Agora, isso é tão interessante porque, às vezes, você está com a enxaqueca. Foi algo que eu sofri durante muitos anos. Graças a Deus eu aprendi a lidar com isso com a palavra. Em alguns momentos eu chegava aqui no culto com muita dor de cabeça e a dor de cabeça passava e eu nem percebia que eu tinha ficado sem dor. Você já passou por isso, que eu sei. Mas a Bíblia diz nesse texto que a mulher identificou instantaneamente, ela percebeu na sua biologia, no seu corpo, que ela estava em condições perfeitas novamente. Foi essa a percepção que ela teve. E Jesus disse para ela: minha filha, vá em paz, a tua fé te curou.
essa palavra curou, que Jesus diz aqui, ou em algumas traduções salvou, é sozo. É um significado muito mais abrangente do que a cura terapêutica, do que a percepção que ela tinha tido de ser curada instantaneamente. Jesus disse que sozo alcançou a vida dela. O que foi que alcançou a vida dela? Aquilo que saiu do próprio Jesus. A vida de Cristo saiu de Cristo e alcançou aquela mulher. Não foi um tratamento terapêutico, não foi simplesmente uma percepção momentânea que talvez um remédio pudesse ocasionar. Foi a vida de Deus saindo do filho e entrando naquela mulher. A gente não sabe se órgãos estavam danificados, a gente não sabe se tinha alguma artéria importante danificada. O que a gente sabe é que quando aquela mulher tocou em Jesus, a vida de Deus saiu daquele homem que estava passando ali, alcança aquela mulher. Então tudo foi resolvido instantaneamente. Sozo, a própria vida de Deus operou naquela mulher. Uma atitude alicerçada em certeza e em convicção. Jesus não conhecia aquela mulher, Jesus não estava fingindo que ele não sabia quem tocou. Jesus de fato não sabia, e ele deixa muito claro no texto: minha filha, a sua fé salvou você. Ela soube da fonte, ela creu que a fonte funcionava, ela se moveu nessa certeza, ela rompeu a dificuldade da multidão, ela rompeu o preconceito cultural e da lei, e chegou em Jesus e ela conseguiu. Diga, ela conseguiu. É a pureza e a simplicidade que há no Evangelho de Cristo que é o poder. Que é a habilidade de transformar as coisas, de tornar tudo perfeito, de nos tratar. Que coisa extraordinária! Uma mulher fraca transpôs uma multidão enorme. E ainda teve a coragem de tocar, porque ela não poderia tocar em ninguém. Deus é muito bom, não é não? Deus é muito bom. Aí Jesus morre, Jesus ressuscita, a ressurreição de Jesus inaugura um novo tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, chamado de aliança superior, baseada em superiores promessas, que contém todos os benefícios da antiga aliança, mas todos os benefícios da nova aliança. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da mesma graça, da mesma vida, do mesmo Espírito. Deus é muito bom. Eu dou graças a Deus que essa palavra me alcançou. Tudo isso porque Jesus, talvez o texto não diz, mas imaginemos que aquela mulher nunca mais viu Jesus na vida. E bem velhinha, com seus parentes, na sua comunidade, ela contasse uma história. Olhe, eu sofri por 12 anos. Eu perdi tudo o que eu tinha. Mas um dia eu ouvi falar que um homem lá de Nazaré estava fazendo milagres em nome de Deus. E eu fui correndo atrás dele. Porque eu sabia, gente, em meu coração, que se eu apenas tocasse nas orlas dos seus vestidos, eu seria curada. E isso aconteceu. Hoje eu sou uma mulher pura. Hoje eu sou uma mulher saudável. Não é uma história extraordinária? Não é um testemunho extraordinário? Certeza e convicção. Eu imagino de verdade aquela mulher dizendo: um dia Jesus passou pela minha vida. Adson, põe a primeira foto aí, Adson, por favor. Eu quero dar um exemplo que não tem diretamente ligação com cura. Gente, alguém viu nas redes sociais essa menina aí? Alguém viu? Não? Deixa eu te contar a história dela e eu encerro com isso.
Jesus passou pela vida dela. E ela, quando estiver bem velhinha, terá uma história para contar e será o seguinte: meus netos, eu vivia numa família de poucos recursos financeiros. E para ajudar os meus pais, eu saía de casa todos os dias para vender bolo de pote. E um certo dia eu estava passando pela frente de um estabelecimento. E o dono do estabelecimento tinha uma caixa de som, um karaokê. E deu a oportunidade para ela cantar. E filmou isso e botou nas mídias sociais. O que aconteceu? Ficou exposto que Deus tinha dado um talento e uma habilidade para ela. Mas eu quero que você perceba como as coisas se deram, como aconteceram. Ela estava vendendo para ajudar os pais que passavam dificuldade financeira e cantou numa pizzaria, num restaurante. Esse vídeo teve 5.500.000 visualizações. E hoje já tem muito mais. A cantora da música que ela cantou viu os vídeos e a gravadora viu os vídeos. Então entrou em contato com a mãe dela e convidou, com todas as despesas pagas, para ela conhecer a cantora e conhecer a gravadora. A outra foto, Adson, por favor. Então elas viajaram de avião pela primeira vez, ficaram num excelente hotel, comeram em excelentes restaurantes. E aí é a mãe dela segurando o contrato com a gravadora. Kellen Bianca, de vendedora de bolo de pote para uma cantora com um contrato assinado com a gravadora. Jesus passou pela vida dela. Põe o vídeo aí, Adson. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. Olhe para cá. Hoje, Kellen e sua família, pode deixar rolando, Adson, moram em São Paulo.
num excelente apartamento. Hoje ela ministra em muitas igrejas e em eventos. Tem um salário todo mês porque ela tem um contrato assinado com a gravadora. Deus passou pela vida dela. O poder de Deus alcançou essa menina e a trouxe para dentro do propósito que Deus estabeleceu para a vida dela. Que interessante, não é? Ela acordou num belo dia com as mesmas dificuldades e limitações e foi dormir com a vida transformada, com a situação revertida, com um caos estabelecido e sem esperança de mudar e sair daquela realidade, aquilo acabou. Provavelmente ela tem entre 12 e 13 anos. Essa menina não sabia o que era ter a alegria de entrar no supermercado com a sua mãe e fazer uma boa compra. Hoje ela sabe. Não tinha a alegria de frequentar bons lugares e vestir boas roupas, calçar bons calçados, hoje ela sabe. Jesus passou pela vida dela. Ela está cantando aí uma mistura de Jó capítulo 14 e Abacuque capítulo 3. Sabe, independente de onde nós nascemos, da família que nascemos, da época que nascemos, da rua que nós moramos, do carro que nós temos, do quanto nós temos no banco, da casa que nós moramos. Independente disso, se Jesus encontrar em nós um coração disposto a grandes mudanças. Você pode fechar os seus olhos, eu encerro aqui.